Vamos começar mais um episódio aqui do Mente em Movimento do Espaço Desenvolver. Sempre repito, quando a gente abre as gravações, que a vida precisa de ação. Por isso que é Mente em Movimento. Tem pessoas que acabam se acomodando, tem pessoas que aceitam a dor e aí fazem com que a vida se transforme numa lamentação. Mas tem algumas pessoas que viram inspiração, viram, né, ponte de apoio, ponte de, né, segurança. E essa convidada de agora já é a segunda vez que vem aqui, porque o primeiro episódio dela teve tanta coisa boa, tanta gente mandou mensagem, ligou para mim para agradecer o episódio dela, né? Porque foi uma história linda, fantástica, vale a pena assistir esse episódio, né? E também o anterior, dessa super profissional, Vanessa Medeiros, que está aqui com a gente, psicóloga, gerente de RH, mãe, esposa, atleta. Quantas Vanessa formam uma Vanessa, né? Várias versões, né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer, né, estar com você. Fora da nossa semana, né? Que é nossos encontros aí, nosso café. E é muito legal, muito importante a gente tocar, né? Sempre troca, né? Onde um ganha, o outro aprende, o outro ensina. Isso, né? Obrigada. A gente percebe muito isso na vida, né? Quando a gente se coloca como aluno da vida, né? Eu sempre tento aprender muito com você. A vida vem e parece que nos ensina, né? Então, se colocar como aluno, a vida ensina. Mas as pessoas que se colocam como professores da vida, a vida vem e testa, né? O tempo todo, né? Como que a arrogância, como a prepotência é testada, né? E como a gente... É incrível, né? Que a ambição, ela é positiva. Você tem uma ambição na vida, querer ter mais, sonhar em ter mais. Mas quando você ultrapassa a ambição e isso vira ganância, a ganância rouba tudo que a ambição trouxe. Um dos motivos que eu trouxe você aqui é que você está muito antenada, né? Nesse viés seu de coach, de RH, de empresa e de consultório clínico, né? E eu vejo que está tendo uma mudança no mercado. Tá tudo, a gente não sabe quais profissões vão deixar de existir, a gente não sabe quais profissões vão surgir, né? Já fiquei preocupado que a psicologia podia ser substituída por uma IA, hoje percebo que não, né? Já estou vendo pessoas achar que os influenciadores é a nova profissão, mas o que eu vejo assim, comunicação vai fazer parte, né? Porque eu vejo que a informação, ela meio que está igual para todo mundo tem a mesma informação. Agora, quem vai transformar a informação em conhecimento, esse detalhe é que me trouxe você aqui. Como a gente pode, acho que não tem uma resposta, mas como a gente pode iniciar uma reflexão de quem será o profissional de 2030? Uau, que tá aí, né? Tá batendo na nossa porta. É que é muito rápida a mudança, né? A cada 3 anos muda tudo. Mas isso é bacana, não é? Olha, é desafiador, né? Porque hoje é tudo muito rápido, né? As informações são muito rápidas. É o que eu falo, não é a tecnologia que muda, gente, é o nosso comportamento, que aí a tecnologia ela vem para suprir as nossas necessidades. Né? Então, sua primeira reflexão é que a tecnologia é uma ferramenta e assim como toda ferramenta, se eu usar um martelo para construir ou um martelo para destruir, não é o martelo ocupado, é o que eu faço com o martelo. Exatamente, é o nosso comportamento, as nossas necessidades diferentes. Por exemplo, a geração milênio, a gente às vezes julga que é uma geração que não quer compromisso, não quer carreira, né, dentro das empresas, mas na verdade é uma geração que de repente traz um modelo novo de trabalho, pensa mais em qualidade de vida, pensa mais no tempo, né, que a gente fala, né, da riqueza que é se construir tempo, né. Os milênios são que idade? É o pessoal acima de 30, né, de 30 a 35 anos. Entendi, né? Porque muitas vezes a gente fala milênio, né, as pessoas acabam confundindo, né, de ter essa dificuldade de saber, milênio 25 a 30 anos. E essa geração não está com tanta vontade assim de fazer acontecer? Na verdade, tem desejos diferentes da nossa geração, né? Anterior geração Z aí, né? Eles querem trabalhar, querem crescimento, mas também querem qualidade de vida. Eu lembro que meu pai trabalhava 2, 3 empregos, eu vi o meu pai a cada 15 dias, né? Meu filho também viveu muito tempo assim comigo. Nossa, Vanessa, então é aquilo que a gente via, né? Quando eu era criança, eu via assim da minha mãe assim, você estuda, moleque, você estuda, senão você vai virar pedreiro. E aí eu tinha muito medo, não queria aquela profissão.
E hoje eu estou vendo que o mercado, né, de pedreiro, marceneiro, gente do céu, tá bombando. E ninguém quer trabalhar. Eu fiquei pensando assim, será que essa mensagem nossa, né, que forma contribuiu para hoje? E como é que é o novo pedreiro de hoje? Como é que é? Como é que esse profissional de serviços é visto em 2030? Olha, foi legal essa mentalidade que você trouxe, porque assim, os meus avós, por exemplo, você já viu os avós tiveram 10 filhos, só 5 viveram, né? Porque eles faziam conta de quantos... Vingou, né? Vingou. Só 5 vingou, verdade. Vingou. Então, na geração dos meus avós, eles queriam saber quantos filhos iam viver, né? Isso para eles era sucesso. Já os meus pais queriam que os filhos tivessem pelo menos ensino médio, né? Uma faculdade e tudo mais. E a nossa geração, o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles tenham saúde mental. Olha como que muda de geração para geração. Tudo que eu quero é que meu filho tenha saúde emocional, tenha inteligência emocional e tenha saúde. Né? Então, como que muda de geração para geração? Então, esses líderes hoje, né, autoritários, essas entregas absurdas, né, que nunca tá bom, né? Eu vejo... Hoje eu conversei com uma paciente minha que mora na Austrália, né? E ela conseguiu o primeiro emprego dela lá, ela trabalhou normal, como se faz aqui no Brasil. Só que lá, ela foi muito além do que tem que ser feito. E ela falou, Fabiana, aqui estão assustados com o básico. E eu fiquei pensando, será que estão assustados com o básico ou o nosso básico não é básico? Essa questão de cultural, né, de país, muda muito, né? Mas o básico que ela quer dizer de tempo, disponibilidade, de entrega. Lá é o básico. O muito dela é o básico. O muito dela. Não, o básico dela é muito deles lá. Então ela está tendo que trabalhar menos para poder se enquadrar no pessoal. E aí vem o meu pensamento: será que o nível de exigência aqui. Porque eu vejo empresa, tem 4 pessoas trabalhando, um sai, não repõe. Então, essa saúde mental que você vem abordando, que você quer que seu filho tenha, é isso? É isso. Eu quero que a geração nova tenha saúde mental, né? Inteligência emocional, não leve tudo a ferro e fogo, que é o maior desejo dessa nossa geração, né? Mas, assim, tá mudando muito essa questão do mercado de trabalho e o profissional tem que mudar muito. Essa semana até fiquei assustada. Abri um processo de seleção para uma liderança, né? E no processo, uma das perguntas que eu exploro bastante, eu sempre estou com o diretor, com o gerente operacional, e aí eu perguntei, como que ele, de experiência de mercado, como que ele lida com a diversidade, com a inclusão, né, na gestão dele de equipe? Ele falou que simplesmente separa as pessoas. Eu falei, me assustou, né? Nossa, então nós estamos falando, né, que eu sempre acreditei, né, eu sempre ouvi também que quando a gente chegar a 45, 50 anos, o mercado excluía a gente. Né? E eu tô com 50 hoje, graças a Deus, trabalhando um monte, né? Posso dizer para você que estou no auge da minha carreira. E eu fiquei pensando, mas o que eu ouvia lá atrás era verdade? Hoje mudou? Que eu percebo que não é a idade que faz você ser excluído do mercado, é comportamento, né? Comportamento. Como que é classificar uma pessoa idosa, terceira idade? Quando ela para de estudar, para de trabalhar, ela para de se movimentar, aí a gente vai considerar que é uma pessoa idosa, né? Tá ali, aposentou e tá tranquila. Até porque os maiores líderes mundiais hoje têm mais de 70, né? Sim. Todos eles têm mais de 70. Sim. E param, tá sempre estudando, inovando, abrindo negócio, entendendo a necessidade, né? Dos novos comportamentos, vem trazendo aí pro mundo, né? Então, o que a gente tá falando, que essa geração milênio, muitas coisas não é que eles não querem fazer, é que eles estão mudando o comportamento deles ao fazer, é isso? Mudando o comportamento, mas também a necessidade é diferente da nossa, né? Eu lembro, meu sonho era ser gerente, né? Era gerente de banco, é gerente. Hoje a geração que está aí, eles não estão preocupados em cargo, é a minoria, 5%. Eles 5% que é cargo? 5% que é aquela ascensão, né? Que a gente fala vertical. Eles querem trabalhar, mas eles querem qualidade de vida. E como é que eu, empresário, vou fazer para repor o meu recursos humanos, se eu não vou achar? Porque antigamente eu tinha filas de currículo e eu escolhia o que eu queria, né? Agora eu tô vendo, hoje mesmo eu vi um carro desses de telefonia, né? Passando assim, vaga aberta. Eu vou no supermercado, tem lá, vaga para caixa. Tem um mercado na rua, colocou um outdoor. Você, sem experiência, vem trabalhar. Como é que o vai fazer daqui para frente? Eu acredito muito que assim, a gente escolhe as pessoas, a gente escolhe os lugares que a gente frequenta por admiração.
né? Eu que estou à frente aí também nessa questão corporativa, eu acredito que a gente ter pessoas que admirem, sabe? O trabalho, admire o propósito, gostem do que faz, admire a liderança. Esse é um grande segredo para que a gente tenha pessoas, né, perto da gente no trabalho. Não, é o grande desafio, mão de obra. Você fala com todos os segmentos, você fala em todos os estados. Eu atuo aí na gestão de RH em vários estados aí do país. E a dificuldade é geral. Segmento automobilístico, farmacêutico, todos os segmentos. Você falou admiração, né? Eu soltei um vídeo essa semana falando isso, né? Que o amor é a construção do vínculo mais admiração, né? Então, se eu não tenho vínculo, eu não consigo admirar. E se eu não tenho admiração, eu não consigo manter o vínculo. Então, a admiração realmente é importante. Essa é proporcional ali, né? Ela tem que estar junto. Então, não é trabalhar para você, nem trabalhar por você, né? É trabalhar com você. Com você. É isso aí. Então, as pessoas encontrarem propósito junto, compartilhar. Eu sou o tipo de gestora que eu adoro ver a galera crescendo, sabe? Hoje mesmo, estava no corporativo, uma pessoa que trabalha comigo, que é incrível, Maurício, comprou um carro. Falei, poxa, eu fiquei feliz, comemorei por ele, é isso mesmo. E as pessoas têm que sonhar, né? E se esse líder que está nessa cadeira, né, de responsabilidade, ele consegue proporcionar isso, fazer com que as pessoas sonhem, não tem coisa melhor. Então, eu tenho uma admiração por você. Você consegue fazer eu visualizar que eu posso sonhar, e através daquilo que eu consigo visualizar do sonho, me motiva a poder crescer onde eu estou. Então, os sonhos, ele vem como um agente de motivação. Perfeito, é isso. Tem que gerar confiança, segurança e admiração. Eu falo que o gestor, o líder, ele é como um piloto de avião, né? Ele tem que rever a rota todos os dias, ali para onde ele vai, como ele vai, né? E, de repente, vai ter que mudar algumas rotas, ajustar outras, mas é um piloto de avião ali. A gente vê também muita coisa mudando, né? Por exemplo, né? As baladas em São Paulo estão tendo uma queda de procura e as academias estão tendo um aumento de procura. Muita paciente minha hoje prefere tomar um suco depois do treino para conhecer alguém do que ir para balada para encontrar alguém, né? O que isso reflete na saúde mental que você está comentando? Isso interfere no empresário? Como fica essa mudança de cultura que está tendo? Legal. Aí a gente volta a falar que é o comportamento que gera as mudanças, né? Então, sim, ainda bem, né? A gente está vindo com movimentos de saúde mental, é o skincare, é a atividade física, é tomar proteína, alimentação mais saudável, né? A gente tá vendo muito isso, né? Eu vi que aumentou a venda de frango e ovo, né? Sim. E diminuiu a venda de cerveja. A grande marca aí, ela teve uma queda diretamente proporcional a isso. A gente já percebe que o consumo do álcool diminuiu, cigarro. Não tem ainda os lances do vapor, né? Porque não é legalizado, mas a gente não tem esse número. Mas em relação ao álcool, vem diminuindo a queda, porque vem uma geração, meu filho tem 21 anos, ele não bebe. Então a gente vem uma geração que está pensando mais na saúde, né? Estética, tudo mais. Mas tem um outro viés também importante, porque às vezes até o cuidar da saúde, ela se torna meta por resultado, né? E aí eu me cobro porque eu não treinei, eu me cobro porque eu não perdi peso, porque eu não ganhei massa, porque eu não perdi gordura. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Todos os excessos, né? Todos. Eu estou vendo muita gente, muito jovem, né? Ainda mais influenciadores, tudo com os corpos, né, musculosos, né? Para quem é da minha geração, parecendo o Rambo, parecendo o Conan, e de repente tem um infarto e morre. Uhum. Né? Porque a gente sabe que o coração também é um músculo, né? Aí tava tanta coisa pro músculo ficar forte, que o coração fica tão forte para bombar, né? Então, como que a gente vai... Qual que é o limite entre saúde e exercício? Eu aprendi, né, com o meu grande, que todo comportamento, né, o que eu sei que faz bem ou mal para mim? O que é vício, né? O que é vício? É aquilo que me faz perder qualidade, o que me traz alguma perda, né? Uma perda de repente, me dedicar a uma questão mais com os amigos, com a família, saúde, cai a imunidade, né? Então, eu preciso ver que os excessos, se aquilo traz uma perda na minha vida, isso eu tenho que rever. Vai trazendo prejuízo, né? Prejuízo, é isso então, aí. Se eu tenho prejuízo no meu comportamento, então, por exemplo, né, eu gosto de pegar e fazer meu prato nevar com sal. Fico nevando o prato com sal. E a pressão sobe.
né? Então, o sal, ele é inofensivo. É pior o sal ou o álcool? Mas a pessoa não toma álcool. Então, o sal ali, que é algo tão comum, né? Ele vira um veneno do que o próprio álcool. Então, as pessoas têm alguns preconceitos, que o álcool faz mal, né? Ou que algo mais faz mal, uma cerveja, enfim. Mas o que faz mal é o que traz prejuízo. Que é o que difere o remédio e o veneno, né? O veneno é o excesso do remédio, exatamente. É essa busca do equilíbrio, né? E nessa busca do equilíbrio, eu estou vendo um comportamento no consultório que as pessoas estão usando essas canetas emagrecedoras, né? Muitas delas, né, sem prescrição médica, né? No meu condomínio tem no grupo do WhatsApp uma pessoa que traz do Paraguai, né? Então a gente não tem a Anvisa, por exemplo, para poder ver. E vende livremente, tá? Vende assim, no WhatsApp, quem quer, eu quero, né? Metade do preço que é da farmácia, que seria algo, né, oficial. E aí elas começam agora a tomar, porque já começa a visualizar o verão. Quando acaba o verão, para de tomar, porque quer comer pro inverno, e inverno usa roupa mais, né? Então começa a ter emagrecimento, emagrece e engorda. Eu li que uma das coisas que traz a caneta é perca de massa muscular, né? Acho que isso todo mundo sabe. Quais mais prejuízo tem, né? Como você enxerga, né? Que eu sei que você treina, você é um atleta. Como você vê isso como atleta, depois como mulher, depois como psicóloga? Vamos lá. Eu acho que assim, quando tem recursos que possam otimizar, que podem facilitar a vida, que ela que proporcione um bem para todos os sentidos no resultado, eu acho que tem que ser válido, desde que seja acompanhada com o médico, né? A gente percebe que as canetas emagrecedoras, elas estão aí, é uma realidade, não adianta querer falar contra, né? Quantas pessoas fugiram de, por exemplo, cirurgia bariátrica, que estava muito acessível, alta, né? muito alta. Uma pessoa ir para uma mesa cirúrgica, né? Fazer uma cirurgia tão delicada por conta de peso, né? Então, quando é acompanhada, e esse recurso, vamos dizer, né, esse recurso da caneta, ele vem que te ajude a ter novos comportamentos, alimentação saudável, atividade física, a terapia para ajudar a ajustar, porque não adianta só eu mexer no prato. Se a minha cabeça ela tá ainda com aquele padrão, que acontece muito com a bariátrica, né? Tanto que tem médicos que só faziam cirurgias bariátricas com acompanhamento psicólogo da gente, Sim. né? Então, se esse recurso que existe é uma realidade, está aprovado, está aí, ele é usado para um bem maior, que traga novos comportamentos, ok. Você vai, então, tá falando assim, que o importante é a mudança de hábito. É hábito. Né? É hábito. Não adianta eu fazer qualquer procedimento, seja bariátrica, seja caneta, seja o que for, se eu não mudo o meu hábito, se eu não mudo o meu estilo de vida. Exatamente. Né? Então, eu acredito, né, que a caneta ela vai acelerar, vai motivar você a ter um emagrecimento para você poder mudar seu estilo de vida. Agora, você pegar e jogar na caneta a responsabilidade somente, aí você vai virar... Como é que você falou? O remédio vira veneno? O remédio, que é a grande diferença, né, do remédio e do veneno, exatamente. E a gente percebe assim, uma mudança de comportamento em todas as áreas. A alimentação, que a gente já falou. O vestuário, por exemplo. As calças hoje, as que saem mais nas lojas, é número 34, 36. Imagina uma pessoa 34, né? Então, assim, tá mudando muito a forma das pessoas buscarem a moda. Aí a gente fala da questão dos excessos, né? Então, é uma mudança geral que a gente, principalmente a gente como psicólogo, a gente já se depara com isso, que a gente vai ter que entender esse comportamento. E você acha que a caneta estimulou essas gerações a buscar mais qualidade de vida? Ou essas gerações que buscam qualidade de vida encontrou a caneta? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que a caneta primeiro. Você acha que a caneta primeiro? Eu acho, porque assim, as pessoas demoram, tá? Começa a apertar de peso, aí melhora a autoestima, isso é muito legal, né? E aí começa a buscar uma atividade, tenta se encontrar, às vezes tenta uma atividade e não gosta, vou aqui não faz. Mas eu acho que a caneta, ela veio para trabalhar muito a autoestima das pessoas. Mas não é todo mundo que adota um estilo de vida. Porque é muito saudável. difícil, né? Mudança de qualidade de vida, né? E a ONS toma uma nota, acho que foi final de 24, começo de 25,
falando que 90% das nossas doenças está ligado a estilo de vida. Né? Então, mudar estilo de vida, mudar hábito é muito difícil. Muitas vezes, a pessoa está até com dor, está com dor, mas ela continua porque é um hábito dela. Né? Como que você agora, como psicóloga, se ajuda as pessoas a se conscientizarem que precisam ter mudanças de vida? Olha, é o nosso trabalho, né? No consultório, é o nosso trabalho. Eu acredito que a gente precisa atuar muito em valores, sabe? Eu preciso. Como que eu quero me ver daqui 5 anos, 10 anos? Aquela pergunta muito de processo de seleção, muito que coach faz. Mas eu acho que é uma realidade. Preciso saber daqui. Porque hoje, qual que é o meu principal valor, Vanessa? Minha saúde. Por várias situações, né? Pelo meu histórico, com relação à esclerose e tudo mais. Então, hoje, o meu principal valor é a minha saúde. Porque se eu tiver com saúde, eu vou conseguir fazer várias coisas na minha vida que eu gosto bastante. Então, o que eu tenho que fazer para minha saúde? Para mim, a atividade física, ela é muito mais que estética, ela é muito mais do que um hábito. Ela é para minha saúde. Então, se eu tenho esse valor muito alto, é isso. Como que eu quero estar daqui 5 anos? Ótimo, com autonomia. Daqui 20 anos. Eu quero viver 90 anos. Com autonomia. Então, quando a gente busca, né, saúde, que é o principal, né, a gente consegue entender que quanto mais saúde você tem, mais você fica bonito. Né? Mas quando o esporte ele vira só algo de alta performance, né? Eu vejo o pessoal do Ironman, essas maratonas de 40 quilômetros, que todos os médicos que eu conversei já, tem vários, né? Tem até o Dr. Natan, que foi ortopedista, que falou sobre isso, né? Falam que chega um limite que essa exposição do corpo fica algo mais negativo do que positivo. Como que eu faço para não, dentro da minha busca por saúde, dentro da minha busca por beleza, eu não desencadear uma hipomania e virar um compulsivo de esporte? Quando a gente tem hiperfoco em só uma área da nossa vida, a gente tende muito a ir para esse lado. Só o trabalho, né? Só o lazer, só dormir, só descansar. E atividade física também, né? Então, eu preciso ter vários propósitos, eu preciso ter uma rotina saudável, onde a gente já consegue atuar em várias áreas da nossa vida, né? Seja a sua pessoal, com atividade física, com esporte, seja no trabalho, estudando, tendo algum compromisso social. Então, a gente precisa ter um leque aberto em várias áreas da nossa vida. Porque se o hiperfoco a gente dá só para uma coisa, trabalhar demais, estudar demais, treinar demais, comer demais, beber todos os excessos. Então, a busca, eu acho que tem que ser constante, é desse equilíbrio mesmo, né? Eu não vou ser 100% mãe, 100% esposa, 100% psicóloga, gerente de RH, eu não vou. Mas naquele momento que eu esteja, que aí é algo que a gente vai falar também do presenteísmo, né? Mas quando eu estou naquele momento, eu preciso estar presente e dar o melhor que eu tenho ali disponível. Quando você tem esses tipos de fala, e seu paciente está ouvindo, ele não vai gostar de ouvir algumas coisas. Sim. Né? Até brinco que, né, a gente não é um amigo, a gente não é uma IA, muito menos um algoritmo para entregar só o que você quer ouvir. Sim. E aí você pode criar uma resistência entre o que eu quero ouvir e o que você está falando. Como você faz para acolher essa diferença? Como você faz para a pessoa se conscientizar uma vez que ela se fechou para ouvir? Isso é o que acontece muito, né? A gente precisa entender, porque não é porque eu treino todos os dias cedo que é a melhor solução, é a melhor receita, é a melhor... Não tem modelo, né? Então, o autoconhecimento dentro do consultório com o paciente para encontrar o que é o melhor dele, o que é o melhor para ele, dentro do tempo disponível, dos recursos que ele tem. Então, é um processo muito de autoconhecimento, para não pegar a fórmula pronta, que a gente vê muito aí pronto na internet, né? Olha, tem que acordar, tem que tomar banho gelado, né? 5 passos para algo. Skincare, comer proteína, beber água, aquela coisa toda. Mas espera aí, dentro da sua rotina, dentro dos recursos que você tem disponível, o que é o melhor para você? Tem pessoas que não estão preparadas para começar uma atividade física, gera desgaste, gera autoestima, que não está bacana. Então, são vários casos. Então, cada caso do consultório, a gente precisa tratar muito no RG, na individualidade. Então, a gente não pode pegar uma verdade que é nossa, transferir para a pessoa e achar que ela deve fazer porque nós achamos que é uma verdade. E também não podemos pegar o nosso tempo de ação e achar que o outro vai ter o mesmo tempo que o nosso. Isso não gera frustração em você de
de ver que a pessoa pode render mais e não está rendendo? Não, porque é o melhor que ela tem disponível. É a gente entender na individualidade que ela tem potencial de outras formas, né? E o que é bacana, o que é mágico no processo terapêutico é a pessoa se conhecendo nesse descobrimento aí, né? Ela vai se conhecendo nesse processo. E ela vai entendendo, né? Por que eu estou feliz? Ah, eu estou feliz porque eu andei de bicicleta. Ah, legal. Por que eu estou triste? Ah, eu estou triste porque, né, eu comi um pote de sorvete ontem que foi gostoso, mas hoje eu acordei com uma dor de barriga, hoje eu estou mais lento. Né? Aí na hora que ela vê a bicicleta, ai, que preguiça andar de bicicleta, mas calma, eu lembro que quando eu andei de bicicleta eu fiquei feliz. Então eu vou começar sem vontade, com preguiça, porque eu sei que o resultado me deixa feliz. Ah, mas tô morrendo de vontade de comer um pote de sorvete, né? É um sorvete light. Só que eu sei que depois que eu comer aquele pote, eu vou ficar triste. A felicidade está durante o pote, mas ao final do pote eu não encontrei. E quando eu ando de bicicleta, né? No final eu tenho a minha dopamina, eu tenho a minha felicidade. Então é trabalhar um pouco essa gratificação imediata, né? E poder olhar um pouco, né, essa questão de constância, persistência. E é muito legal isso que você falou, que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também precisa nomear as nossas emoções, né? Nomear as emoções. A gente precisa saber, poxa, eu tô com raiva. Não, mas peraí, vamos entender um pouquinho essa emoção. Outro dia, eu ouvi uma pessoa falando assim, eu tô triste, hoje eu tô triste, no final do dia. Mas por que você tá triste? Eu trabalhei o dia inteiro. Eu tive reunião, atendi telefone, aquela coisa toda, né? E foi falando, não dormi direito. Falei, peraí, você tá triste ou você tá cansado? Aí ele olhou assim pra mim, né? Eu acho que é cansaço, né? Eu falei, a gente começou a falar um pouco disso. Porque quando a gente nomeia a emoção e entende ela de forma crua e bruta, né? Essa emoção, você consegue pensar e organizar melhor. A minha filha, né? Ela chegou assim e falou, pai, tô com uma dor aqui, tô com uma dor insuportável, pai, tô com uma dor, médico, uma dor. Aí eu falei, calma, filha, como é que é a dor? É aqui assim, filha, faz forcinha com o bumbumzinho lá. Pum! Eu falei, tá vendo? É um pum. Passou a dor. Mas ela identificou o que ela estava sentindo, né? Eu falo, às vezes as pessoas têm dificuldade de nomear as emoções, tá? O adulto, né? Sim. Ele tem dificuldade. Eu falo, é igual um bebê. O bebê de 2 meses está chorando ali. Bom, tem 3 situações possíveis para esse bebê estar chorando. Tá com fome? Não, você já mamou, não é fome, né? Tá com a fralda limpa? Poxa, não é fralda limpa, então é só sono. Tá com sono. Né? Então você tem que eliminar e encontrar que aquele choro daquele bebê é sono. E a gente precisa entender as nossas emoções. Quando a gente entende, parece que desperta, assim. E eu vejo também, Vanessa, muitas pessoas não aceitando alguns sentimentos, né? Por exemplo, a tristeza. A pessoa não quer ficar triste. E a tristeza é um sentimento humano valiosíssimo. Porque a tristeza, ela é a hora ou a oportunidade de você fazer reflexões. Né? Porque na alegria você curte. Que é como mudar, né? Isso. Na felicidade você contempla. Mas na tristeza você aprende. E essas pessoas evitam a tristeza, elas trocam o nome tristeza para depressão, passa por alguns profissionais que acabam não tendo esse olhar e medica essa pessoa. E uma mentira bem contada 3 vezes para a cabeça vira verdade. E de uma tristeza, que seria uma oportunidade de aprendizado, vira uma doença que muitas vezes leva a pessoa a ter pensamentos até autodestrutivos. Né? Nomear as emoções é trazer para ela uma luz de consciência. Né? Então, a tristeza, a compaixão, a caridade, são sentimentos que fazem a gente crescer, fazem a gente evoluir. Né? Você tem algum exemplo do consultório onde a gente possa exemplificar aqui para o pessoal ouvir de sentimento equivocado, de como você fez para ressignificar um sentimento, um aprendizado que você viu com algum sentimento? Culpa. A culpa é um sentimento. A culpa é um sentimento. E a culpa, ela enraiza muito a pessoa, né? Ela enraiza muito. E eu costumo trabalhar muito, eu falo, tem uma diferença de você sentir a culpa e agir com a culpa. Sentir a culpa, eu falo,
Vou dar um exemplo, tá? Ontem eu não liguei para minha mãe, não falei com a minha mãe, me senti culpada por conta disso. Poxa, eu não liguei pra minha mãe, não tive tempo. Poxa, eu sou uma filha ruim. Nossa, como que eu deixei de ligar para minha mãe, de falar com meu pai, para saber como que eles estão? E aí a culpa, ela vai te absorvendo de uma forma que você fica ali, ó, você só sente ela, né? Ela te cobre. Agora, quando eu ajo com a culpa, poxa, hoje foi um dia super cheio, eu saí do consultório 10 da noite, foi um dia super produtivo, eu cheguei em casa, fui dormir, porque não sei o quê. Mas hoje, ao terminar o nosso podcast, eu vou ligar para minha mãe, tá tudo bem. O que eu peguei? Aquele mesmo sentimento de culpa e eu agi com ela, estou agindo. Porque se eu sinto só ela, eu me escondo ali. A culpa, ela enraiza a pessoa. Nossa. Quando a gente trabalha autodesenvolvimento com empresários, uma das primeiras coisas que eu trabalho é culpa. Uau. Por quê? Ainda mais homens, tá? Porque quando um homem sente culpado, ele diretamente ele não se sente merecedor. Como ele não se sente merecedor, ele começa a se auto-sabotar para perder dinheiro. Então, quando eu vejo no consultório um homem perdendo muito dinheiro rápido, eu falo, qual é a sua culpa? Porque a culpa é não merecimento. Então, no autoconhecimento, trabalhar culpa é um dos processos de prosperidade. Legal. Por isso que a gente fala muito, né? Se a sua decisão vai tirar a sua paz, não faça. O preço é muito alto. Porque sem paz gera culpa. Mas tem um sentimento muito interessante que aí a gente tem muito mais dificuldade e não tem muitas vezes cura. A gente ensina o paciente a conviver. A gente não consegue ressignificar, que é o remorso. O remorso é algo que ela fez, por algum motivo não tem como mudar, e o remorso vai acompanhar a vida inteira. Né? No outro podcast estava falando, né, que se a gente esperar 90 segundos para tomar uma decisão, a decisão vai ser completamente outra, porque o remorso não tem como cuidar. Já a culpa, já a raiva, já a tristeza, são sentimentos que dá para a gente tirar grandes lições. Né? A raiva bem trabalhada vira coragem. Né? A tristeza é um degrau de conhecimento. A tristeza é que faz a gente parar para analisar nossos fatos. É como se ela fosse um termômetro. Opa, alguma coisa aconteceu com você. Repense. Né? Que são formas da vida encontrou para nos ensinar a evoluir. O propósito da vida é sentir. Né? E para sentir temos que nascer. Então nós nascemos para sentir. Sentir o quê? Sentir a própria vida. É assim que a gente tem essa magia dos sentimentos. Então, quando a gente tem um empresário, né, ele também precisa trabalhar autoconhecimento. Assim como um jovem, que está com as suas emoções à flor da pele. Né? Então a saúde mental, ela vem ganhando espaço juntamente com a qualidade de vida, porque uma coisa está ligada à outra. Em 2030, né, eu tenho a sensação que cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. Né? Eu não sei se é a bolha com que eu convivo, mas cada vez mais eu vejo a lista de espera do consultório aumentando. Né? As pessoas pedindo horário, não tem horário. Né? Eu vejo as pessoas brigando cada vez mais no trânsito. Tá certo que hoje em dia a gente tem muita câmera que a gente está vendo, ok. Só que é muita briga, muita discórdia. Né? Então as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas estão ficando doentes. Você tem essa mesma impressão? Sim, bastante, bastante. E o que eu vejo muito é a crise de identidade, sabe? É tanta informação, é tanta coisa o tempo todo, e as pessoas deixam de olhar para elas. Por exemplo, trânsito, né? Aí xinga, tá lá dirigindo, o cara fecha, xinga minha mãe, né? Ah, você é uma filha disso. Mas peraí, vamos lá, vamos conhecer. Eu tenho que saber quem é minha mãe. Quando eu sei quem eu sou, aquela clássica, né? Eu não vou me incomodar. Por que eu vou entrar naquela energia? Porque eu sei quem é minha mãe, eu sei quem eu sou, eu sei dentro daquele processo. E a gente tem que cuidar para não se perder. E por que o motorista, né? Temos duas pessoas no carro, tem o motorista e tem o passageiro. E o cara xinga a mãe de alguém no carro. Que ele tá xingando o carro. Ele não sabe nem quem tá xingando. Ele não sabe quem é você. Mas se o carro tem isso, o filme, o cara nem sabe se é mulher, se é homem, mas ele tá xingando alguém do carro. Por que o passageiro fica calmo e fica tranquilo e o motorista fica nervoso?
Porque ele que está conduzindo, né? A direção está com ele ali, né? A responsabilidade que está com ele, essa direção. Então, e dirigir é poder, né? Dirigir é poder, né? Tô ali, eu vou para onde eu quero, eu que tô aqui, eu que mando, né? Aí a gente vai falar de novo do ego, né? O dirigir, ele aumenta o ego, diminui. Então, E o que eu percebo é isso mesmo, as pessoas estão se perdendo muito. E uma coisa que eu trabalho, que eu falo muito, a gente precisa saber muito quem a gente é. E principalmente para onde que a gente está indo. Uma frase que eu gosto de falar muito, todos os meus pacientes, eles já ouviram isso em algum momento. A gente nasce parecido com os nossos pais, mas a gente morre parecido com as escolhas que a gente faz. A escolha é todos os dias. É o que eu escolho para comer, é os lugares que frequento, o que se eu bebo ou não bebo, com quem eu ando, com quem eu não ando. E é todos os dias. Então eu vou morrer com as escolhas que eu estou fazendo exatamente aqui agora. E quando a gente entende isso, a frase é muito poderosa, porque quando a gente entende isso, a gente olha para os nossos pais, não com um ar de julgamento, mas com um ar de que eles passaram, quais foram as escolhas que eles fizeram, que levaram eles a chegarem até aqui. E daqui, do que eu posso pegar de melhor desse pai, de melhor dessa mãe, para poder fazer escolhas que me levam para um lugar melhor, né? Porque se o propósito nosso também é evolução, e é sentir a vida, honrar pai e mãe, tá ligado a gente ser uma versão melhor deles. Então, por quê? Porque a gente cumpre o nosso papel de evolução, cumpre o nosso papel, né, de exemplo, e assim a gente faz a humanidade crescer. Então, quando a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe com um ar de julgamento, a gente mais se torna um espelho daquilo, porque a gente vai achar desculpas, a gente vai achar formas de auto-sabotar e ficar no mesmo lugar. Quando a gente tem esse olhar de honra, a gente tem, meu pai chegou até aqui, quais foram os dons do meu pai? Meu pai, né, meu pai é extrovertido, meu pai é super comunicativo, meu pai é engraçado, ok. O que aconteceu com meu pai? Por que ele não foi melhor? Porque ele não teve chance de estudar, ele não teve oportunidade de fazer bons contatos, não teve pessoas profissionais com ele para ajudar ele a crescer. Então eu vou pegar isso dele e vou evoluir. Transformar as habilidades que a gente enxerga nos nossos pais para poder transformá-las elas em oportunidades. Mas não dá pra gente julgar, porque se a gente julga, a gente para de ver as habilidades para ver os defeitos. E com defeito não tem como evoluir defeito. Até tem, mas qual o preço você paga? Você só coloca um hiperfoco, né? Fica maior os defeitos, né? E daqui a pouco você está agindo como seus pais, fazendo como seus pais, né? Eu acho que a gente está aqui evoluindo, né? Eu acho que é o maior sentido, né? O meu maior desejo é que o meu filho seja feliz, com saúde mental. Até brinco com ele. Falei, você tem sorte que a sua mãe faz terapia. Você é de uma geração onde a sua mãe faz terapia e é psicóloga. Ele fica rindo. A gente, eu não tive isso e muitas pessoas da nossa geração, né? Então, esse olhar, e traz carinho, né? E traz gratidão à história dos nossos pais. Gratidão. Gratidão é a palavra que eu adoro, né? A gratidão reforça a nossa conquista, né? Porque a gente vê que as necessidades humanas são infinitas. Então, né, a gente sempre quer mais, sempre precisa de mais, né? Só que o tempo é finito, né? E como o tempo é finito, a gente não tem uma equação que bate. Porque a gente tem necessidades infinitas e o tempo finito quer dizer que a gente morre precisando de coisa. E a gratidão, ela é um sentimento, né, diferente que as pessoas estão usando aí, que usa a gratidão como obrigado, não tem nada a ver, né? A gratidão, ela vai reforçar aquilo que você já passou, vai reforçar aquilo que você tem, né? E vai ainda, né, reforçar aquilo que você consegue já visualizar. Vou contar uma história para você. Eu e meus micos. Henrique, escuta essa história aqui, né? Depois de 26 anos de conta num banco, o banco me deu me deu dois vale para assistir uma peça de teatro, né? Lá em São Paulo, num lugar super chique, né? E vai eu e minha esposa, né? Lá assistir o teatro, né? E o teatro tinha um shopping, né? JK. Né? E aí vai eu e a Vanessa lá passear, né? No shopping, né? E eu adoro carro conversível, né?
Eu vejo na loja um carro lá embaixo, né? Conversível. Eu falei, nossa, Van, que legal, uma loja de antiguidade. Né? Eu acho que ali é um Puma, né? E vai eu ver o Puma, né? Aí eu fui chegando, aquele Puma foi ficando grande, né? Aí eu olhei, era uma Ferrari. Eu falei, vixe Maria, né? Aí veio o vendedor, né, falar comigo, né? Eu falei, cara, eu comi uma bola, velho, só que eu achei que fosse um Puma. Comecei a brincar com o vendedor, o cara começou a dar risada. A gente foi tomar um café. Vamos tomar um café, vai. Aí sentei com o vendedor, o cara me mostrou o carro. O cara sabia que eu ia comprar o carro. Ele sabia. Mas ele me ofereceu café, a gente bateu papo. Eu entrei na Ferrari, eu vi, ele me explicou. Depois de 40 minutos, e só não fiquei mais porque a peça de teatro ia começar, eu saí com a minha esposa, né? E falei, nossa, como eu sou grato, né? Ela falou, mas grato por quê? Eu falei, olha, eu não tenho condição de ter a Ferrari ainda. Nem sei se eu quero ter Ferrari, mas eu já tenho cultura, já tenho conhecimento para frequentar os lugares que as pessoas compram Ferrari. E isso me deu tanta alegria, porque a gratidão, ela é isso. É gratidão por aquilo que nós tivemos, é gratidão por aquilo que nós temos, e tem que ser ainda muito mais grato por aquilo que você conseguiu visualizar. Bacana, bacana. Você me fez lembrar de uma situação. Esse ano eu realizei o sonho de uma menina de 8 anos. De 8 anos? De 8 anos. Sempre estudei escola pública, até eu começar a trabalhar com 12 anos e pagar a minha escola, né? E aí, com 8 anos, eu lembro naqueles livros da escola pública que repetia, aí você tinha que apagar, né? Porque outra turma tinha usado, na 4ª série do ensino fundamental. É assim mesmo. De história. E aí a professora, eu gosto muito de história, e a professora contava a história de uma imagem, né? Que passou pelas guerras, Hitler, toda aquela questão, a Madonna de Bruges, né? E ela foi para a Itália, de Michelangelo, né? Uma obra, né, do italiano, e que passou pelas guerras, e quando vê, a Bélgica ganhou. Em uma cidadezinha pequenininha, que é charmosa, em Bruges, ficava aquela imagem. Mas toda a história que tinha por trás daquela imagem, caiu no rio, pegaram a imagem. Aquela menina de 8 anos sonhou, eu falei, nossa, que incrível, né? E nunca tinha pensado que aquela menina de 8 anos, morar numa cidadezinha do interior pequena, que teria condições. Mas sempre estava ali, né? Aí vinha um filme, vinha alguma coisa, e esse ano eu tive uma dádiva, a bênção de conhecer. Mas teve tanto significado, teve muito significado de que se a gente sonha, você se dedica, sabe? Você busca recursos, muito mais do que acreditar, sabe? É você fazer o processo e participar do processo, né? Muitas vezes não é para onde eu vou, né? Mas é o que eu estou fazendo agora? A menina de 8 anos nunca imaginou. Aquela menina de 8 anos não tinha nem sonhado de conhecer essa imagem. E aí a mulher de 46 anos teve essa dádiva de conhecer. Foi muito especial. Você levou a sua criança para conhecer, né? Foi. Eu chorei igual criança. Eu me senti com 8 anos. Foi muito especial. Foi muito especial. Eu tinha a sensação, né? Só que um pouco diferente de você, porque eu chorei quando vi o Pateta lá. Caraca, o Pateta! Caralho, comecei a chorar. É isso, levar a nossa criança, né? A gente tem tantos privilégios, né? Que aí são, né? Disciplina, né? Constância. Né? Constância. Você ser constante é melhor do que você. É mais eficiente do que você ser o melhor. Porque se o melhor para, quem é constante vai embora. Né? É constância. Toda semana você vai, você dedica, você estuda, você faz o melhor para você. É a constância. Né? Então, são sentimentos esses que a gente vai adquirindo, vai se conscientizando, que leva a gente a um lugar tão inimaginável, né? Eu nunca imaginei que eu ia sentar em mesas com gerentes de RH, com psiquiatras, com cirurgiões. Advogados, que você saiu hoje também. Hoje eu gravei com um advogado, com uma psiquiatra e com você estou gravando agora, né? Quando eu imaginei que eu ia conseguir tudo isso aí, né? Então, a constância, ela traz benefícios que a gente não sabe, né? E fazer o bem, né? Fazer o bem, fazer um bom trabalho, entender que dinheiro não é o fim. Dinheiro é só uma ferramenta. O fim é a gente ser feliz, ter saúde, tudo. Né? Henrique, você por acaso está adiantando esse relógio? Que já estamos com 44 minutos gravados. O tempo tá diferente aqui, Henrique. Menina, como voa o tempo com você, né? Como voa. Vanessa, para terminar, né?
muita gente que acompanha a gente aqui, né? Nossa, muita gente que acompanha a gente aqui não tem acesso a um profissional como você. Muita gente nunca conversou com uma psicóloga, né? com uma gerente de RH aí, internacional, que é o seu caso, viagem para outro lugar. Então, eu queria que você tivesse... Qual é a frase que você deixa? Qual é a mensagem para essas pessoas que estão nos acompanhando? Né? Qual que é o seu impacto para essas pessoas? Legal. Quando se fala em comparação, às vezes as pessoas veem de forma muito negativa, né? Me comparar. Eu gosto da comparação para ver o que eu posso melhorar, né? O que aquela pessoa faz tão bem que eu possa aprender com ela, que eu posso trocar. Eu tenho que ter muita humildade quando eu comparo, né? Eu gosto de ver você, uma grande referência profissional, como psicólogo, como pessoa, essa humildade que todos os dias que eu assisto o seu vídeo, eu aprendo muito. Aquela questão de tirar todo o ego, isso tem me ajudado muito, muito em todas as minhas relações profissionais. Tem muito que evoluir ainda. Então, eu acredito que assim, mas dentro das comparações, eu preciso encontrar, saber quem eu sou. É todos os dias, viu? Todos os dias. Entendendo as emoções que vêm, uma coisa que eu costumo falar muito, eu preciso entender o meu limite e eu preciso viver longe desse meu limite. Né? Porque todo mundo tem suas sombras, todo mundo tem suas virtudes, mas também tem as suas sombras. E nesse processo, eu buscar o meu melhor. É estudar, é cuidar da mente, é cuidar do corpo, é trabalhar, é acreditar e ter sonhos. Ter sonhos, né? Acordar sem sentido. Acordar por quê? Fica muito vazio. Então, assim, quando fala proposta, as pessoas acham que é uma coisa muito complexa, muito grande. Mas por que você acorda? É pela sua família, é pela sua vida, pelo seu trabalho, que você tenha motivos para acordar. É isso. De um sonho vira um pensamento. De um pensamento vira um plano de ação. De uma ação vira uma conquista. E quando a gente conquista, a gente volta a sonhar. A vida fica muito mais bela sem dias de sonhos. Essa frase não é minha, é de algum poeta que eu li e não lembro. Gente, Vanessa Medeiros, referência. Obrigada. Vou deixar aqui o Instagram dela. Vocês buscam, ela também produz conteúdo, também posta bastante coisa interessante. É uma pessoa que vocês lutem para ter horário com ela na agenda, que vale a pena. Tá? Obrigado, Vanessa. Obrigada, Fabiano, mais beijo uma vez. E até a próxima, se Deus quiser. Tamo obrigada. junto. Tchau, Obrigada. tchau, gente.